Oi, oi, gente! Hoje, né, essa live, assim, surpresa. Começando um pouquinho mais cedo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô aqui, ó, no meu ambiente de trabalho, né? E onde, na verdade, eu uso grande parte das minhas técnicas, metodologias de organização. Tô esperando aí o Instagram mandar aí pra todo mundo, né? Mandar pros nossos seguidores aí, aqueles que são apaixonados por organização, por fazer a vida funcionar. Então, se você tem um amigo aí, amigo, que precisa saber aí 10 dicas rápidas que eu prometo pra vocês, gente. São 30 minutinhos aqui que a gente vai bater um papo rápido que pode fazer a diferença aí na sua vida, a diferença aí nas suas atividades, no seu emprego, na sua vida financeira, enfim, na sua vida pessoal como um todo. Já manda aí Amanda, Janete, Tabalipa Facas, né, que é o Pablo. Já manda aí, ó, pros amigos, pros conhecidos, pra gente poder começar a nossa live de hoje com 10 dicas extremamente fáceis, rápidas, pra você colocar em prática amanhã. Aliás, você pode colocar em prática hoje. Assim que terminar aqui a live, você já pode colocar em prática pra quê? Para você colocar aí a sua vida em ordem e fazer toda a diferença. Então vamos esperar aí, né? O Instagram fazer aquele envio rapidinho pra gente começar a falar do nosso assunto, pra gente começar a fazer diferença. Você aí que acompanha as minhas lives, acompanha o conteúdo, sabe que a gente tá aqui semanalmente falando sobre planejamento, falando sobre como colocar a sua vida em ordem, qual a importância disso para sua prosperidade, para a realização dos seus sonhos, né? Para colocar em prática tudo aquilo que você sempre quis, mas muitas vezes fica aí a desejar, né? Por quê? Porque a gente não faz o que tem que ser feito, né? A gente dá aquela preguiçada, né? E não coloca as coisas em ordem, não tem foco. Então, eu quero muito trocar essa figurinha com você para que a gente possa ir juntos, né? Você possa me contar, né, como é colocar a sua vida em ordem e como é fazer a diferença depois que você escuta o conteúdo saudável, né? Geralmente, gente, geralmente não, sempre, né? Eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo, e daquilo que eu ponho em prática, assim. Você não vai me ouvir falar de uma coisa que eu não ponho em prática, você não vai me ouvir falar de uma coisa que eu li e que eu não faço, tá? Então, tudo que eu falo aqui pra vocês, tudo que eu coloco nos nossos conteúdos, tudo que eu posto, tudo que eu coloco nos stories, nos reels, tudo que eu falo aqui são coisas que eu coloco em prática, que eu já passei, que eu já testei e que eu tenho plena certeza que funciona. Aí você pergunta, Tati, quando é que você começou a falar de planejamento? Bem, pra quem já assistiu a minha live já sabe, eu comecei a falar de planejamento porque eu já fui uma pessoa extremamente desorganizada. E pessoas desorganizadas, elas têm um baque muito grande na vida, um impacto enorme pra quem é desorganizado. E muitas vezes a gente não sabe, não percebe que a gente é desorganizado e a gente perde muitas oportunidades, né? E você não perde só a oportunidade de ganhar dinheiro, você perde a oportunidade de trabalhar bem, você perde oportunidades de ter bons amigos, você perde oportunidade, né, de ter um bom relacionamento, porque muitas coisas, né, que nós passamos nas nossas vidas são responsabilidades nossas, aliás, 99% das coisas, e muitas vezes está relacionado com o nosso comportamento, e a desorganização é um processo comportamental, né? E aí nós temos aí que pensar, refletir sobre como a desorganização impacta a realização dos meus sonhos e tentar colocar em prática algo que definitivamente possa fazer você sair dessa zona, né, de conforto, desse caos da desorganização que a gente vive. Tati, como é que eu sei que eu tô vivendo um caos da desorganização? Como é que eu sei que eu tô extremamente desorganizado? Gente, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas uma das coisas que é fato, quando você marca mais de um compromisso junto, né? Isso já aconteceu comigo, né? De eu ter 2 reuniões marcadas no mesmo horário, né? Com pessoas diferentes, em momentos totalmente diferentes, eu recebi ligações e fui marcando, ou seja, zero controle. Quando você simplesmente paga boleto no susto, eita! Chegou um boleto, tenho que pagar. Peraí, cadê a sua organização financeira? Cadê a organização dos seus boletos? Por que que isso não está organizado? Né? Por que que você não está pagando isso sem pagar juros? Pagar juros é um crime, né? A gente está dando dinheiro para alguém sem necessidade. O dinheiro estava lá na conta, estava disponível. Por que que o boleto não foi pago em dia, né? Quando você tem aquela sensação de que você fez milhões de coisas o dia inteiro, mas que nada, absolutamente nada
você tem certeza se foi bem feito ou se foi feito da forma adequada. Isso também te prejudica, isso também te atrapalha. E aí o que você tem que fazer? Você tem que repensar como é que você pode fazer com que tudo isso na sua vida possa melhorar, né? E aí, Tati, como é que a gente começa aí as nossas dicas, né? Vamos começar aí as nossas dicas. Dica número 1. E é aquela dica que se você colocar em prática hoje, se você pegar essa dica agora e você colocar em prática... Gente, passando um helicóptero aqui, juro pra vocês. Se você colocar essa dica hoje em prática, eu prometo pra vocês que amanhã você já vai ter uma diferença na sua vida. E o helicóptero passando. É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo e a vida é essa. E tem mesmo um helicóptero passando, a gente tá no centro da cidade aqui. Vai. Dica número 1. Obrigada, Guiar de Brito, por estar conosco aí. Marcos também, Amanda. Dica número 1, tá? Pra você ter uma vida, 10 dicas aí pra você ter uma vida mais organizada. Faça uma lista de tarefas, tá? Não adianta você simplesmente acordar e falar assim: opa, acordei, bom dia, dia. Vamos começar a fazer as coisas. Pois é. Se você não faz uma lista de tarefas, se você não sabe exatamente o que você tem que fazer, é provável que você vai esquecer uma tarefa que é importante ou algo que era prioridade você vai deixar para depois. Então, primeira coisa, gente, faça uma lista. Tati, faça uma lista que horas? Gente, antes de começar qualquer coisa, né? Faça uma lista. Quais são os itens que você tem que fazer? Você fala: nossa, eu vou cumprir, fiz uma lista de 50 itens, Tati. Vou cumprir toda a lista? Óbvio que não, né, gente? Se você cumprir, inclusive, você me avisa que se eu fizer uma lista de 50 coisas, eu não consigo cumprir, né? Porque todas elas têm um tempo. Se eu gastar 10 minutos para cada uma delas, eu não consigo fazer mais nada no meu dia. Então, faz essa lista e divide a lista aí em itens que são emergenciais, itens que são importantes e itens que são circunstanciais. Emergenciais são aqueles que você tem que fazer para ontem, não pode passar de hoje, porque se você não fizer hoje, vai dar ruim. Os itens importantes são aqueles itens que se você não colocar na agenda, não fizer durante a semana, ou se você não delegar da forma adequada, você vai ter problema. E os circunstanciais são aqueles que você pode fazer hoje, pode fazer amanhã e que não faz a menor diferença. Então você fala: Tati, você faz isso todos os dias? Faço, gente. Todos os dias, antes de começar as minhas atividades, antes de começar as minhas tarefas, eu faço uma lista do que eu tenho que fazer de entregas e separo quais são as entregas do dia e geralmente separo na semana essas entregas, né? O que eu tenho que fazer entrega na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, sempre deixando um espaço na agenda para que eu possa flutuar essas tarefas. Tati, por que isso? Porque pode acontecer alguma coisa que não permita que aquela tarefa seja feita naquele horário. Eu posso pegar um trânsito, eu posso atender um telefonema especial de um cliente, enfim, alguma coisa desse gênero pode acontecer e pode atrapalhar as minhas tarefas. Então, o que eu faço? Eu deixo um tempo razoável. E o que é importante, gente? Saber usar bem o tempo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, dica número 1, faça uma lista das suas atividades e separe aí durante a sua semana. Dica número 2, comece agora o que você tem que fazer. Sabe o que a gente faz muito? Amanhã eu me organizo. Ai, amanhã eu faço isso. Gente, não negocie com a preguiça. Eu aprendi isso com um cara sensacional chamado Alexandre Prates. Não negocie com a preguiça. Todas as vezes que você negociar com a preguiça, adivinha? Ela ganha. É, gente, ela ganha. Então, se você fala: cara, eu vou pra academia, levanta, coloca a roupa da academia e vai. Porque se você pensar um pouquinho, seu cérebro vai trabalhar pra você continuar onde você tá, na sua zona de conforto. Se você pensar: nossa, eu vou começar a guardar dinheiro, começa agora. Tá com dinheiro aí agora? Pega aí dinheiro, começa a guardar agora. Tem alguma coisa na conta? Já manda logo aí pro CDI, pro CDC, menos pra poupança, né? Que a poupança não tá rendendo muito, mas manda aí pro CDI, pro CDC. Porque você tem que começar a mudança na sua vida agora. Não adianta você começar com esse negócio: vou começar a dieta, aí segunda eu começo. Vou parar, terça eu começo. Não adianta, mês que vem eu faço. Isso não vai dar certo. Se você não fizer isso agora, se você não tiver intensidade, não fizer isso agora, você não vai fazer. Sabe por quê? Você vai negociar com a preguiça, você vai esquecer o que você tá fazendo. E uma coisa eu aprendi, gente: todas as vezes que eu tenho preguiça de fazer alguma coisa, e eu tenho preguiça, porque todo mundo tem preguiça, todas as vezes que eu tenho preguiça, eu respiro e penso:
Se eu negociar com ela, ela ganha. E eu não vou alcançar os meus objetivos. E no final das contas, ela vai levantar a bandeirinha do sucesso e eu vou continuar com os meus problemas aqui. Então, não negocie com a preguiça. Aquilo que você tem que fazer, faça já. Faça agora, tá? Então, já que você tem que fazer agora, pega aí papel e caneta pra você anotar as dicas, né? Pra você amanhã não dizer, ai, não fiz porque eu não anotei. Nossa, a Tati falou tanta coisa legal ontem e eu não anotei. Então pega papel e caneta e anota. Já lembrando que o primeiro item que você tem que fazer é uma lista de tarefas e dividir suas tarefas pra colocar na sua agenda. O segundo, parar de preguiça, parar de enrolação, parar de desculpinha mais ou menos e começar já o que você tem que fazer. Neste exato momento, já começa aí a fazer o dever de casa, tá? E a terceira dica, e talvez uma dica extremamente importante, use a ferramenta correta para poder se organizar. Use uma ferramenta que possa te ajudar a ver o macro, que possa te ajudar a organizar o seu dia, né? Tem gente que usa o Trello, tem gente que usa a agenda do Google, tem gente que usa a agenda do celular, né, da Apple, tem gente que utiliza papel e caneta mesmo, uma agenda de papel, né? Tem gente que utiliza o agendor, né? Ou outros organizadores de tarefa. O importante é que você encontre uma ferramenta que você consiga se adequar para você poder colocar a sua vida em dia. Aí você pergunta, Tati, o que eu vou colocar nessa agenda? Eu divido a minha agenda entre reuniões e tarefas, lazer e itens que eu posso fazer a hora que der na minha telha, né? Então, tá lá as minhas reuniões, tarefas que eu geralmente coloco entre uma reunião e outra, né? Sei perfeitamente o tempo organizado que eu tenho que fazer as entregas. Nunca deixo as entregas para o dia da entrega. Se eu tenho que fazer uma entrega, ela nunca está para o dia da entrega. Ela sempre está para o dia anterior da entrega, né? Que essa é uma falha muito comum que a gente comete. Ah, eu vou organizar minha agenda, eu tenho que entregar algo amanhã. Então eu vou colocar para amanhã para eu começar a fazer, ou amanhã eu vou revisar. Não, gente. A melhor coisa de quem faz planejamento é se antecipar. Então não coloca para amanhã, não. Se a sua entrega é dia 20, coloca para você mesmo, para se entregar no dia 18, para você ter tempo de revisar, para você ter tempo de olhar, para você poder fazer uma entrega de excelência no dia 20. Mas o que a gente faz muitas vezes não é isso. A gente deixa para olhar o que a gente tem que entregar no dia do que a gente tem para entregar, sem tempo nenhum mais de fazer qualquer modificação. Então, não faça isso, tá bom? E escolha a ferramenta adequada para você, tá? Qual que é a ferramenta que você melhor se adequa? Você fala assim, Tati, qual é a ferramenta que você usa hoje? Hoje eu uso duas ferramentas. Eu uso a agenda do Google, né? Que ela é compartilhada com o meu iPhone. E também uso o Trello, que são as minhas tarefas que são compartilhadas com pessoas da minha equipe. Dá certo? Super certo, até porque o Trello faz esse compartilhamento de agenda. Então, dá muito certo. Eu demorei para me adaptar? Demorei para me adaptar. Não foi fácil para mim. Eu sou uma pessoa hiperativa, eu sou uma pessoa movida a resultado, né? E para quem tem um perfil comportamental como o meu, planejamento é necessário. Senão a nossa vida vira um auê, um caos, né? Então, eu demorei um pouquinho para me adaptar, né? Mas uma coisa que é importante, persistência. Se você não persistir, se você não fizer a coisa funcionar, se você no seu dia a dia, né, não se forçar a fazer, você vai desistir. Por quê? É chato pra caramba ter que se organizar, gente. Dá trabalho, estão todo mundo organizados, estão todo mundo fazendo do jeito certo, mas dá trabalho. O que é importante? Depois do trabalho vem a recompensa, vem mais tempo pro seu lazer, vem mais dinheiro pra você comprar o que você gosta, vem o emprego que você gostaria, vem o título que você gostaria, mas pra isso você tem que se planejar. Então, você tem que fazer sua lista de tarefas, você tem que organizar na sua agenda, você tem que parar de preguicinha e começar agora, e você tem que usar uma ferramenta a qual seja adequada ao seu perfil, né? Que você consiga se adequar e que você consiga fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Aí você fala, Tati, já tentei de várias formas. Eu já tentei 2, 3, 4, 5 vezes, não me adequo a nada, não dou certo com nada, gente. Então essa é a hora de você procurar uma capacitação ou é a hora de você procurar um profissional para te ajudar, tá? Então um profissional que vai te ajudar a organizar,
que você pode procurar um mentor, você pode procurar um coaching. Eu sei que as pessoas têm uma certa implicância com coaching, mas existem muitos bons profissionais que podem te ajudar. No final das contas, você pode até procurar uma terapia. Mas o importante é que você procure algo que faça você sair da estaca zero e possa dar um passo para frente, que é iniciar o seu processo de organização. Tentou, não tá conseguindo? Procura um profissional. Procura alguém que possa te ajudar a entrar na linha e fazer a coisa funcionar. Tá bom? E quinta dica, tenha um método que tenha frequência, um método que tenha intensidade, tá? Mas não tenta fazer tudo de uma única vez. Vou te dar um exemplo, né? É aquela pessoa que você fala assim, mas você tá falando que eu tenho que ter intensidade e frequência, mas não é pra fazer tudo de uma vez? Pois é, vou dar uma dica boba aqui, né? Se você tem uma casa, você tem um armário, você tem uma casa inteira, né? Você tem uma casa de 4 quartos, você tem cozinha, tem banheiro. Aí você fala assim, hoje eu vou tirar tudo do armário, vou organizar essa casa toda. Chega uma hora, gente, quando você tira tudo de todos os armários, o caos tá tão montado, a coisa tá tão grande, que o seu cérebro fala, você não vai dar conta. E você não vai dar conta mesmo, porque você começa a alimentar esse sentimento de não vai dar conta. Então o que você faz? Planeja por blocos, né? Então hoje eu vou arrumar o meu armário de roupas, amanhã eu vou arrumar o meu escritório, quarta-feira eu vou arrumar a sala e assim sucessivamente. Tô dando esse exemplo meio bronco, mas é pra você levar isso em consideração a sua vida. Se você começar a tentar organizar tudo de uma vez só, hoje eu vou fazer a vida financeira, eu vou fazer a agenda, eu vou fazer o calendário de viagens, eu vou organizar as festas das crianças. Se você começar a fazer tudo de uma vez, vai ter uma hora que você vai falar, cara, não dá. Não tô dando conta, tô cheia, não dá pra fazer tudo de uma vez. Então organize os tempos pra isso. Não tenta fazer tudo de uma vez, mas tenha método e tenha frequência. Então, por exemplo, o meu método é fazer todos os dias uma lista de atividades que eu tenho que cumprir. Tem um método, eu faço uma lista, né? Com que frequência? Todos os dias, né? E qual que é a intensidade de cumprir? Minha intensidade é cumprir toda a lista que eu me comprometi a cumprir. Eu tenho um método. Qual que é o seu método? Independente de qualquer coisa, nem sempre o método dá certo, tá, gente? Mas é importante que você tenha um método. Uma coisa que eu falo é que a gente faz um planejamento pra gente saber onde a gente tá e onde a gente tá indo. A gente não faz um planejamento porque a gente tem que seguir ele à risca, que nem um coronel. Não é isso. Você faz um planejamento pra você ter a noção de onde você está e a noção pra onde você tá indo. Agora, se você não faz isso, chega uma hora que você começa a fazer tarefa acima de tarefa, em cima de tarefa, e aí chega uma hora que você não dá conta mais de colocar a casa em ordem. Então, meus amores, tenha um método, tenha intensidade, tenha frequência, que aí a coisa vai dar certo. Então tenho um método pra tudo. Tenho um método pra ir pra minha academia, então eu sei a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que sair, quantos exercícios eu tenho que fazer. Isso é método, né? Eu tenho um método para organizar a minha agenda, então as minhas reuniões eu não marco 2 ou 3 reuniões no intervalo muito curto, então eu marco uma reunião de 9 até mais ou menos 11 horas, eu me dou um intervalo para organizar minhas tarefas, minha próxima reunião tem que ser entre 2h30 e 3 da tarde, porque eu preciso de tempo para organizar a minha vida. Isso é método, né? Eu trabalho até as 10 horas da noite, 9h59, eu estou parando o que eu estou fazendo, então eu tenho um método para poder trabalhar até as 10 horas da noite, né? Então tudo você precisa ter método, né? E eu pergunto pra você qual o seu. Método não é uma palavra pra você se espantar, tá, gente? Método é um passo a passo pra você poder cumprir algo que você se comprometeu. Então, tem um método, lembrando que ele tem que ter frequência e intensidade. Frequência sem intensidade não dá resultado, intensidade sem frequência não dá resultado. Tudo bem até aqui? Né? Agora, gente, é importante a gente só não levar tudo muito, muito a sério, assim, pra não dar, né? Pra você não ficar lá, putz, você tem que ser persistente. Não vai dar certo o tempo todo. Uma hora tu vai perder o planejamento, uma hora vai marcar uma reunião travada, uma hora vai aparecer uma coisa que vai tirar o seu dia do prumo, e você tem que ter aí inteligência emocional pra fazer as coisas funcionarem, pra poder colocar tudo no prumo de novo, tá bom? Tati, e agora? Tô conseguindo cumprir a minha agenda, tô conseguindo organizar a minha agenda em dias, tô conseguindo cumprir as minhas tarefas e às vezes eu dou conta, às vezes eu não dou conta. O que eu digo pra você? Sinceramente, dê uma recompensa pra você mesmo. Coloque uma meta pra você, né? Então, nossa próxima dica é defina uma meta. Defina uma meta pra você.
né? Então eu faço uma lista, que eu sei que eu dou conta, ponho na minha agenda, eu defino minha meta. Definiu a sua meta, que é a nossa próxima dica, defina aquilo que você quer pra você mesmo, lembrando que você precisa ter uma meta alcançável. Não adianta você colocar pra você uma meta que você não dá conta, porque você vai se frustrar. Então é melhor você colocar uma meta que você dá conta. Você não dá conta de fazer 10 atividades por dia? Faz 5, né? Você precisa aprender a fazer as coisas do jeito certo. É verdade, Thiago, a gente tem que considerar os imprevistos no planejamento. E imprevistos acontecem aos montes. Por quê? Porque nós não temos controle sobre tudo. Nós só temos controle sobre nós, sobre algumas atividades, né? Poucas coisas a gente tem controle. É ilusão a gente achar que a gente tem controle de tudo. Muito pelo contrário. Então, como a gente não tem controle, o planejamento, na verdade, é muito mais pra você saber onde é que você tá indo e, com certeza, considerar os imprevistos é importantíssimo pra quem quer bater a meta, pra quem quer chegar em algum lugar. É inevitável que você precisa considerar isso. Obrigado pela participação, Ti. Gente, defina a sua meta e ela precisa ser alcançável. Tem gente que define meta para si próprio que é impossível de bater, que é impossível de alcançar, né? Se você faz uma meta como essa, você vai se frustrar. E o que você vai fazer com a sua organização? Jogar ela para trás, né? Essa é a verdade, né? E eu tenho falado muito como isso influencia na sua vida e na minha, por quê? Porque se você não tem meta, você vai fazer planejamento do quê? Você vai colocar o que na sua agenda, né? Você precisa ter meta. Então coloca a sua meta do seu dia a dia, sua meta de produtividade, sua meta de tarefas e vá o máximo que você conseguir para poder fazer com que essa meta aconteça. Agora, se você não conseguir, não se frustre. Tente novamente, tente novamente, tente novamente, porque você está educando o seu cérebro a fazer as coisas do jeito que você quer e não do jeito que ele quer. Lembrando que o nosso cérebro foi preparado para manter padrões, significa que ele não quer que você saia da zona de conforto, tá? Nossa próxima dica eu vou repetir tudo mais uma vez, tá, gente? Pra gente, pode ficar tranquilo, que eu vou repetir todas as dicas aqui rapidinho. Próxima dica pense no tempo real de cada tarefa. Pra você não se frustrar, pra sua meta não virar um grande problema pra você, dê tempo pras coisas. Então, por exemplo, hoje de manhã, como vocês viram lá nos meus stories, eu fui fazer planejamento de uma empresa que eu tenho muito carinho, que é a Arbred, né? Então, na minha agenda já estava lá 8 horas da manhã a 12:30. Estava na minha agenda, de 8 a 12:30, o dia inteiro de planejamento. Ou seja, naquele momento eu estava 100% entregue ao meu cliente ali de planejamento, né? E aí não ficava o meu celular bipando o tempo todo, milhões de coisas acontecendo, que eu, na verdade, tinha que parar para ficar olhando o celular. Não, porque tudo isso eu coordenei no dia anterior, avisei a minha equipe que eu não estaria disponível nesse horário, e aí, tá ok. Fui almoçar, sem loucura, vim pra agência agora à tarde e eu tô organizando a vida. É importante que você saiba o tempo das tarefas. Se você não sabe o tempo das tarefas, você vai mentir pra si mesmo e essa mentirinha vai cair por terra e você vai voltar para um ciclo de improdutividade, tá? Então, defina quanto tempo pra cada coisa. Lembra que eu falei, olha, eu tenho 1 hora de academia? Então, gente, é 1 hora de academia. Eu não chego na academia e fico 2 horas, fico 1h30, fico batendo papo. É 1 hora de academia? É 1 hora de academia. Eu tenho 40 minutos pra acordar, falar com os meus gatos, tomar café, trocar de roupa, bem pra academia. 40 minutos são 40 minutos. Você fala, nossa, você é chata assim, você fica inclusive olhando no relógio. Gente, nos primeiros dias sim, porque eu programava meu tempo e ele tinha que dar certo. Pra eu poder cumprir as minhas agendas, pra eu poder dar tempo de ir pra academia, pra eu poder dar tempo de fazer tudo. Hoje já não, porque eu já faço isso automaticamente. Já acordo automaticamente, já faço essa rotina automaticamente e já cumpro a minha agenda automaticamente. Então eu estou disponível para trabalhar exatamente no horário que a minha agenda, que eu tô comprometida na minha agenda. Entende? Então eu preciso que você também se prontifique a definir o horário das suas tarefas. Pra quê? Pra que você se comprometa em cumprir aquele horário, sabe? E se comprometa a ir fundo naquela tarefa. Quando uma tarefa ou uma reunião não tem hora pra começar, não tem hora pra terminar, a gente enrola. Porque não tem hora pra começar mesmo, né? Não tem hora pra terminar, então terminar. Quando você tem atividades corriqueiras no dia, quando você tem atividades que estão ali, ó, agendadinhas, você tem mais propensão de fazer a coisa do jeito certo, porque você tem uma agenda pra cumprir, ok? Outra coisa que é extremamente importante, para de procrastinar porque você quer o perfeito. Gente, o feito é melhor que perfeito. Não adianta, muita gente fala, mas não tá perfeito, mas não tá do jeito... Gente, o feito é melhor que o perfeito. Muita gente para de fazer o que tem que ser feito, porque não tá perfeito. Eu não vou fazer agora a minha agenda porque eu não estou com a agenda do dia.
Nossa, eu não vou pra academia porque eu não comprei as roupas certas. Nossa, eu não vou guardar dinheiro no banco agora porque eu quero um banco digital. Você fica inventando desculpinhas, cara, pra fazer o que tem que ser feito. Dani, você tá com dificuldade de organizar a rotina da casa e a rotina do trabalho? Isso não é um problema só seu, tá? Isso é um problema de muita gente que tem dificuldade mesmo de dividir essas rotinas, tá? Mas a rotina começa exatamente como você define suas tarefas. É importante que você defina quais são as tarefas de casa e quais são as tarefas do trabalho. Defina tempo para essas tarefas e principalmente se todas essas tarefas são tarefas que você tem que fazer ou se elas podem ser delegáveis. E também é importante você entender que não tem problema se você não cumprir todas as suas tarefas de casa, né? A não ser que elas tenham um impacto gigantesco na vida da sua família. Que você vai adequando isso durante a sua semana. Vou te fazer um desafio. Coloca agora no papel, pega aí um papel e uma caneta e descreve o que você vai fazer amanhã em relação à sua casa, em relação ao trabalho. Define tempo para essas tarefas e define o que você vai fazer pela manhã, o que você vai fazer pela tarde. Antes de colocar na sua agenda, que seja, né, que o horário que você vai produzir aí, o seu dia de amanhã, que no caso é sexta-feira, verifique se todas essas tarefas são realmente tão importantes ao ponto de irem para o dia de amanhã ou se podem ir para o sábado ou para segunda-feira. E tente fazer exatamente aquilo que é melhor para você e não tudo. Porque se você decidir fazer tudo, você vai se frustrar e não vai conseguir cumprir a sua agenda achando que não tá planejada e não tá organizada. Tudo bem? E aí você me conta se deu certo ou se não deu certo, que eu te ajudo aí, nem que seja no direct, tá? Lembra, gente, o feito é melhor que perfeito. Faça o feito, esquece o perfeito, porque quando você começar a produzir, você começa a entender qual é o melhor caminho para fazer as suas tarefas. Então, não tenta fazer o perfeito, tenta fazer o feito, porque aí você vai educando o seu cérebro para ir colocando as atividades em ordem. E importantíssimo, a nossa última dica aqui, gente. Essa é uma que eu realmente gosto, quem me conhece sabe que eu faço, né? Que é ter literalmente controle se está dando certo ou se está dando errado e comemorar. Nada melhor quando você comemora a sua menor conquista, né? Tem gente que fala assim, ai, eu só consegui me organizar um pouquinho. Parabéns, tem gente que não conseguiu nada, né? E a gente tem que lembrar que grandes conquistas são resultados de pequenas conquistas. Quando a gente não comemora as pequenas conquistas, a gente literalmente não dá valor às grandes conquistas, né? Então, dê valor às suas pequenas conquistas, que seja aquele item na agenda que você conseguiu cumprir, aquele momento que você conseguiu fazer, aquela agenda com mais determinação que você conseguiu fazer, a sua organização de tarefas, aquele pouco dinheiro que você conseguiu guardar, né? Aquele passo que você tem para mudar a realidade da sua vida, né? Comemore, pequenininho. Anote, tenha controle disso, né? É importante que você tenha controle daquilo que você está conseguindo fazer. Controle é fundamental para quem tem planejamento, mas principalmente comemore. Comemore. A verdade é essa, gente. Comemore todas as suas conquistas. Vamos passar rapidinho as nossas 10 dicas aqui para você anotar, tá bom? Primeiro, faça uma lista de tarefas. Divida as tarefas em emergenciais, importantes, circunstanciais, para que você possa se organizar. Segundo, não negocie com a preguiça. Frase de um amigo muito querido, do meu mestre, Alexandre Prates. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não negocie com a preguiça. Então, nada de preguiça de fazer o que você tem que fazer. Pega agora uma caneta e faça aí o seu planejamento. Quer guardar dinheiro? Guarda agora. Quer ir pra academia? Troca de roupa agora e vai. Nada de negociar com a preguiça, sabe por quê? Você negocia, ela ganha, tá? Use uma ferramenta certa para você poder se organizar, né? Seja o Trello, agenda do Google, agenda da Apple, agenda de papel, uma planilha, um caderninho, não interessa. Comece a se organizar hoje. Use uma ferramenta que você consiga se adaptar. Lembra, você não vai conseguir fazer isso de primeira. Vai dar errado na primeira vez, você vai errar na segunda vez, na terceira vez você vai começar a pegar no tranco, mas daqui a pouco vai dar certo. Vai mesmo, hein, Mário, pra academia? Depois eu quero conversar com você.
Procure a ajuda de um profissional. Se nada tá dando certo, procura um mentor, procura um coach, um amigo, um palestrante, alguém que já tá se organizando para te dar as dicas mais adequadas e continua vendo as lives aí. Continua vendo as lives aí, tá? Tem um método para você se organizar. Eu já expliquei o meu. Um método que tem a frequência e tem a intensidade. Tenha metas. Se você não tiver metas, você não vai saber onde você está indo e nem se você está conseguindo chegar onde você gostaria de chegar. Tenha metas. Gente, recompensa. Tem uma recompensa pra você, comemore, né? Se dê um presente, prometa pra si mesmo que se você conseguir bater a meta da sua agenda, se você conseguir o processo de organização, se você conseguir guardar mais dinheiro, se você conseguir ir à academia 3 vezes por semana, você vai comer aquele chocolate que você queria, você vai abrir aquela garrafa de espumante que você queria, você vai se dar um presente, seja ele qual for, tá? Tenha as tarefas pelo tempo real, organize suas tarefas por tempo, né? Tenha tempo para cada coisa e não se frustre se não der conta de cumprir tudo. Não se frustre, quase que não sai a palavra da gente. Não pense em frustração se você não conseguir cumprir tudo, ok? E lembre-se, é melhor o feito do que o perfeito. Não fica procurando a perfeição. Vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Anote as suas conquistas e comemore as suas conquistas, né? São 10 dicas muito rápidas, facinhas de colocar em prática e que você não tem desculpa nenhuma para não colocar em prática amanhã, gente. Como prometido, são 30 minutinhos de papo, são 30 minutinhos que eu implemento aí coisas simples e rápidas que você pode colocar em prática amanhã, né? Eu acho que 30 minutinhos é o que eu posso, de coração entregar pra vocês o melhor do conteúdo que eu tenho pra vocês. Lembrando que eu falo só daquilo que eu vivo e daquilo que eu faço. E eu vou entregar muito mais conteúdo aí durante a semana. Fica ligadinho lá no Story, eu coloco o dia e o horário das lives. E se você tem algum conteúdo específico, alguma pergunta específica que você quer me fazer, meu direct é seu direct. Fique extremamente à vontade. E até a próxima. Tchau, tchau!